Senhor Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus, tem algo especial para você. Você não está entendendo nada, eu vou explicar. Você não está me entendendo também? Deus pensou no meu coração durante o ano inteiro, no final de ano, algumas coisas que esse ano precisam ser diferentes. Então nós não convidamos o pregador nenhum para terça-feira, tá? Do último dia. Terça-feira, né? Hoje. Nem é quarta? Eu estou de férias. Boa. Eu queria um vídeo também de irmão. Eu nem imaginava, eu queria que Deus tinha algo muito especial. Eu não convidei pregador nenhum. Porque quando você convida o pregador de fora, irmão, você tem que dar tempo para ele. Sim ou não? Então fica muito à vontade. Mergulha tudo mesmo. Eu quero ver os grupos, quero ver algumas coisas e tal. Você foi direcionando alguns pontos, alguns detalhes. Compartilhei algumas coisas com o Natanael. Falei: faça isso. E ele fez. E ele foi falando comigo. E algumas coisas estão fluindo. E até mesmo quando eu conversava com o João ontem, falava de unidade. Hoje é uma mensagem de unidade aqui. Como assim, pastor? Não vai pregar. E como vai ser, pastor? Não sei. Sabe como vai ser? Fala aí. Não faço ideia. Não faço ideia. Eu sei que quando nós sentamos para falar sobre um texto, não, diga assim: tudo está ligado. Então vamos entrar em Mateus capítulo 17. Você fica bem à vontade, o ambiente é aberto. Mateus 17 fala assim, pode achar, na espera. Mateus 17, 1. Mas você quer inventar moda? Não, só quero cumprir a chamada que ele colocou. Pode, alguém gosta, não gosta. Quando a gente estava, pastor, estava deitado aqui no chão. Eu fui sair e eu encontrei o Mike. Cadê o Mike? Escudeiro fiel do pastor Ismael. Falei: Mike, fica lá com o pastor. Fica lá com ele. E quando eu sentei para jantar, o Espírito Santo falou assim para mim: você não vai comer nada a partir da meia-noite de hoje. E eu falei: Senhor, eu sou mal-humorada, com sono, com fome também, sangue de Cristo. E eu falei: Deus, eu não vou conseguir levar. Eu falei: então o Senhor vai ter que me lembrar, porque eu já acordo com fome, irmão. E quando eu cheguei na minha casa, eu falei: Senhor, me ajuda. E eu via duas pessoas pregando em cima desse altar. Eu falei: Senhor, mas quem vai ser? O Espírito Santo não me falou. Eu falei: mas como assim? Eu só vi isso em vídeos, alguma coisa assim parecida, mas... E eu estava ali agora aqui, chamando a Nael. E você abraçado com ele, e nós oramos aqui, falamos de unidade. Na hora que eu sentei, você cochichou no meu ouvido: eles vão pregar junto. Não foi, amor? E o Senhor vai e completa toda essa coisa. Não só você, Nael, mas você, Ismael. Entreguem mais uma vez tudo que o Senhor colocou ao coração de vocês. E se eu estou aqui hoje, nessa manhã, é porque o Senhor tem me sustentado. Porque cada um sabe a sua fraqueza. Eu sei da minha. Você sabe da sua. Mas quando nós abrimos mão daquilo que para nós é muito difícil, o Senhor, Ele nos honra. E nessa manhã eu agradeço
agradeço ao Senhor e louvo a Deus pela vida de vocês. Porque por diversas vezes vocês dois foram ministérios, foram ministros sobre a minha vida. E hoje será mais uma vez sobre essa igreja. Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apresentaram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro respondeu e disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. E se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Queridos, olha para cá. 6 dias depois. E 6 dias depois do que? Nós estamos aqui alguns dias reunidos debaixo desse tema, versos. E o Senhor, Ele tem feito tudo o que precisa ser feito para que Ele nos atraia para este lugar. E uma certa vez eu conversava com Ismael e eu dizia que quando você entra em certo ponto do rio, não tem mais como você sair. Até um certo lugar você controla a direção que você vai, mas quando chega a um certo ponto, o curso do rio te leva para onde ele está indo. E nesses dias o curso do rio do Senhor está nos levando para as profundezas da sua presença. Mas perceba que para seguir o curso do rio, nem sempre vai ser de maneira branda e fácil. Vocês muito bem perceberam que as ministrações que tiveram aqui, elas te levam ao profundo de Deus, mas elas te confrontam, muitas vezes de maneira dura, muitas vezes de maneira que você na hora pode não entender, mas você aceita, dizendo: se Ele está me confrontando, é porque Ele quer me levar para um lugar mais profundo nele. E esse texto começa dizendo: 6 dias depois. 6 dias depois do que? Pedro, que está vivendo essa experiência aqui com Jesus, o Pedro que está entrando neste lugar mais profundo com Jesus, neste lugar de intimidade. No capítulo 16 que nós lemos aqui de Mateus, Jesus está falando sobre a sua morte. E Pedro, tomado pelo sentimento, pela alma, ele diz: Senhor, não te faças isso, tenha dó de ti. E Jesus vai olhar para ele e vai o repreender, vai falar contra aquela frase dele. Diz: Pedro, ou ele diz: Satanás, para trás de mim, porque você não entende as coisas de Deus. Agora entenda, Pedro está sendo confrontado, porque antes de ser levado no ambiente de intimidade, existe um momento de confronto. Mas se você se deixar entrar nessas águas, Ele vai te conduzir a um lugar mais profundo. Quando Pedro aceita aquilo, o texto vai dizer que 6 dias depois, ele não entrou, ele não foi. Jesus o levou para um lugar a sós, em particular. Alguém pode levantar a mão e já receber uma palavra nesta manhã? Nos dias que nós estamos vivendo, Deus está nos puxando para um ambiente de mais intimidade, onde nós seremos imersos pela sua glória. Aleluia. Quando o Senhor pega eles, é engraçado que o Senhor tem 12, mas Ele pega 3, porque tem hora que a gente quer que Deus pegue todo mundo, e nem sempre Deus vai pegar todo mundo, irmão. A ideia de Deus é alcançar todo mundo, mas para alcançar todo mundo Ele começa com alguns. A gente quer que Deus restaure toda a nossa família, mas antes de Deus restaurar toda a sua família, Ele vai restaurar primeiro de você. Então o que Deus faz? O que Jesus faz? Ele não vai levar os 12 para um lugar de intimidade. Ele não vai levar os 12 para aquele ambiente diferente. Ele não vai levá-los, conduzindo para aquele lugar. Porque nem todo mundo, você precisa entender, nem todo mundo está preparado para alguns ambientes. Mas Ele pega os 3, Pedro,
Tiago e João e os leva àquele alto monte. É engraçado que o tema é imerso, mas o texto diz que leva para o monte. Ontem, enquanto nós pregávamos, tinha alguém orando aonde? No monte. E quando eles estavam no monte, o Senhor vai começar a revelar-se diante deles. Oh, isso é poderoso. Isso é poderoso porque eles estavam num lugar alto. Quando a gente fala de estar imerso, a gente fala de um lugar profundo. Mas quando eles estão num lugar alto, o texto diz que uma nuvem luminosa os cobriu. Não importa o quão alto você esteja, continue sendo imerso pela presença de Deus. Não deixe que a altitude tire. Não permita que a sua altitude tire de você a intimidade que Deus quer ter com você. É importante que, independente dos lugares que Ele te leve, a nuvem dele continue te cobrindo. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer que o povo de Israel foram batizados na nuvem e no mar. Nos dias que estão entrando, Jesus nos batizará também na nuvem da sua glória. Nós continuaremos imersos nele. E esse texto é importante, e até mesmo vem muito a calhar. Porque ano passado foi ministrado esse texto aqui, não sei se você se lembra, pelo pastor, aquele que veio com terno bonito, chique, todo esposo, pastor Anderson, lembra? Na época você estava mais ou menos onde está o Ronan lá, mais ou menos ali. E ele ministrou aquela palavra. E esse texto é importante para a gente hoje, porque está acabando. E muitos estão se perguntando aqui: o que eu vou fazer depois que acabar? O que vai ser de mim depois que eu sair desse ambiente de glória? Então esse texto vem muito a calhar para essa manhã. Por quê? Porque está acabando. Daqui a pouco nós vamos descer do monte. Daqui a pouco nós vamos sair da escola. Daqui a pouco nós vamos arrumar as malas e vamos encontrar em casa novamente alguns problemas. Os mesmos problemas que muitas vezes deixamos lá. Mas eu já tenho uma palavra para você, que enquanto você está buscando, o Senhor já está fazendo algumas coisas lá fora. Enquanto você está buscando, está clamando, o Senhor está fazendo algumas coisas lá fora. E fica tranquilo, o Senhor está preparando você para o ambiente que você vai encontrar lá fora. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. O Senhor está preparando você para te levar para fora. Mas com a mensagem de ontem, aleluia, dentro do templo eles estarão cheios, mas fora do templo eles também estarão cheios. Quem recebe, você vai sair daqui cheio. Jesus, receba isso nesta manhã. Deus está lhe dizendo: eu não lhe trouxe aqui para ser imerso num lugar, mas sim para ser imerso numa pessoa. Porque quando eles descem do monte, o Jesus que estava em cima desce com eles e diz: agora vamos levar a glória de cima para quem está lá embaixo também. Quando você sair daqui, não é neste lugar que você veio ficar imerso. Você veio ficar imerso nele, e ele está lhe dizendo: essa presença vai te acompanhar onde você estiver. Agora entenda, Pedro está tendo uma visão poderosa. Ele vê que Jesus começa o seu rosto brilhar, como o de Estevão que foi dito ontem. As suas vestes se transformam. Agora existe algo poderoso que Jesus está revelando. Está dizendo: Pedro, você não precisa ficar com medo da revelação anterior, onde eu disse que morreria. Existe uma revelação de glória para o futuro. Porque ainda que o momento presente seja de dificuldade, no futuro existe uma glória de ressurreição preparada para aqueles que suportam o processo da morte. Sabe por quê? Nos próximos dias, quando nós estivermos imersos, o Senhor fará morrer muitas coisas em nós. Ele está dizendo: Pedro, para que eu seja glorificado, é necessário que eu morra. E Pedro, eu vou na frente para que você entenda.
entenda que quando eu ressuscitar em glória, os próximos a morrer precisam ser vocês, porque a semente de trigo, para produzir, ela precisa morrer e cair sobre a terra, mas quando ela morre, ela produz muito. E nessa revelação, os olhos, o rosto está brilhando, as vestimentas são brancas, porque no ambiente de glória a exigência é santidade. Em um ambiente de glória é necessário você entender que minhas lamparinas estão acesas. Só eu estou esperando o barulho dos teus passos em direção a esta porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater, vou abrir pra você entrar. Aí olha o que diz o coro. Olha lá. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Então ele vê o rosto brilhando, ele vê as vestimentas brancas e o rosto resplandece, e Jesus se transfigura diante deles. E o que ele vê? Ele vê Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa a profecia, e Jesus Cristo representa o verbo. Aleluia. Ele diz em João capítulo 1: eu sou o verbo. Aleluia. O verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então veja, Elias, a profecia, Moisés, a lei, Jesus, a palavra completa, porque Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o cumprimento da profecia. Por isso você entender que só em Jesus você é completo. É engraçado, Abraão, que Moisés ele representa a Moisés representa a e Elias representa o que? A. Porque se andarmos com Cristo, nós vamos ter uma representação. Se andarmos apenas com nós, apenas será uma representação. É por isso que Cristo tem que fazer parte. Eu estou vendo os dois, só que ele é o verbo. E a Bíblia não é só profecia, a Bíblia também tem lei. E Paulo fala que a lei, ela não é ruim não, a lei vem para te proteger. Então entenda, compreenda que a revelação que eles estão tendo é uma junção, que Jesus, o Cristo, Ele é o cumprimento da lei e da profecia. Nos próximos dias, Jesus ele quer introduzir a igreja numa revelação plena, porque a lei apontava para o que precisava ser cumprido e a profecia apontava quem cumpriria. Agora, quando os dois aparecem, Jesus está no centro. Ele está dizendo: aquele que veio para cumprir está aqui. É de mim que as profecias falavam. Agora entenda, nos dias em que nós entraremos, Jesus vai introduzir a igreja não apenas na unidade do corpo, mas numa unidade de revelação. A revelação vai ser a mesma, porque ainda que Pedro não compreendeu aquilo que Jesus dizia, o Pai disse: a terra não compreende, eu envio dois dos céus que entendem aquilo que você carrega. Levante a sua mão e receba isso. Nos próximos dias, Deus vai colocar ao seu lado pessoas numa unidade de revelação para compreender aquilo que Ele tem ministrado dentro de você. Levanta sua mão para adorar. Diga: Senhor, eu quero viver a revelação, mas eu quero cumprir também a tua lei. Eu quero viver a tua palavra.
verdade e a vida. Mas esse mesmo Jesus que diz que é o caminho, a verdade e a vida é o mesmo Jesus que diz: eu sou a luz do mundo. Consegue entender? Então eles são introduzidos no momento de revelação. E ontem, Natanael, quando eu estava deitado aqui, não, agora tão grande aqui, eu não consegui, eu precisei me ajoelhar. Chegou um tempo, não, entenda, foi falado aqui, você não precisa esperar, não, Deus vai me derrubar, não, eu me jogo, eu deito, aguento, ninguém chegou com a mão na minha cabeça para mim. Eu estava aqui deitado, e o culto tinha acabado, irmão. De repente, o que eu escutava? Os cumprimentos, Natanael. Todo mundo se cumprimentando, acabou, o balão da janta, os pratos batendo. Diga aí, pastor, o estômago do Jonathan. Pensa, não, ele cantou quando ele pegou a filha da Israel. Eu vou subir no monte que muitos desistiram. Eu vou sentar lá é o meu lugar. Eu vou mandar pra dentro. Você não trouxe essa base, hein? Pessoal de Concha? O Ricardo também comeu bem? Ricardo comeu bem, Ricardo? Quem? Manu. Forte ainda. Tem mais de coisa. E eu estava deitado aqui e só escutando isso. Tá, papai, conversa. E é normal, porque o dia tinha acabado 2 vezes. E eu aqui, escutando, mas procurando me direcionar. De repente, eu comecei a escutar um barulho de oração. E a oração começou a ser elevada. Eu comecei a escutar algumas vozes de oração. O Senhor me disse no meu coração: um ambiente de glória gera um ambiente de intercessão. Um ambiente de glória gera oração. Aleluia. E eu comecei a me distanciar daquilo aqui deitado. E o Senhor, eu ouvindo, aleluia. Não, os barulhos dos pratos começaram a desaparecer. Eu não estava escutando os barulhos dos pratos, Natália. Eu estava escutando a minha gente orando e dizendo: Senhor, toca, Senhor, cuida do teu ungido. Aleluia. E eu comecei a escutar alguém aqui. De repente, eu comecei a sentir pessoas do meu lado. O Senhor ministrava assim: um ambiente de glória gera um ambiente de cuidado. Um ambiente de glória gera um ambiente de intercessão. Aí o que acontece? Quando eu levanto, os dois me levantam, que é um ambiente de glória, coloca pessoas do seu lado também para ajudar. Sento numa cadeira, porque sentei, porque no ambiente de glória nós descansamos nele. De repente o pastor sobe com um livro e ele disse: no ambiente de glória eu gero presentes. Beleza, acabou, terminou. O pessoal desceu, desenvolveu, gostou, ficar tranquilo. Outra pessoa veio para trazer algo aqui para mim. Enquanto ela falava, entregava o mistério. O Senhor falava no meu espírito: no ambiente de glória eu gero a revelação. Levanta a mão, eu quero declarar: o Senhor está abrindo seus olhos nesse acampamento. Você vai parar de enxergar só o que você enxergava. Você vai começar a ter revelação da palavra de Deus. Nos próximos dias, a revelação que Ele nos dará é o caminho para esse ambiente. Porque o texto vai dizer que Ele levou os 3, ou seja, dos 12 que andavam com Ele, alguns não foram levados àquele lugar. Entenda, este ambiente não é para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas para salvar, mas Ele faz diferenciação entre a intimidade. E eu falava ontem com o Ismael, eu dizia: a intimidade não é apenas sobre ser íntimo, mas estar no lugar de intimidade. Porque se você tiver a pessoa certa no lugar errado, você não conseguirá ter os acessos necessários. Mas nos próximos
próximos dias Ele vem com a revelação, dizendo: eu estou apontando o caminho para você, eu estou te mostrando o curso, eu estou te ensinando como chegar lá, e se você for até lá, você verá com os seus olhos a glória que eu tenho para derramar nos próximos dias. Levante as mãos em nome de Jesus. Que o Senhor comece a tocar agora sobre os seus olhos e comece a te revelar o caminho do lugar da glória, o caminho do lugar da intimidade, o caminho do lugar da manifestação real da sua presença. Só que há um problema no ambiente de glória. Porque no ambiente de glória também, se você não tiver maturidade, você vai falar o que não deve. Por quê? Não, e eu falava com o Natanael, eu não sabia como ia ser, nem sei como vai ser até o final. Mas a transfiguração é descrita nos evangelhos, e em um deles vai falar, sabe o quê? Pedro falou a questão da tenda porque não sabia o que falar. Olha para quem está do seu lado, diga: quando você tiver que falar, fala nada não. Aí ele não sabe o que falar, e ele fica admirado com a revelação. Entenda, revelação não é para levar você à admiração. Revelação é para te levar ali a um posicionamento, um alinhamento, aleluia. É para levar você a uma correção, a uma nova direção. Ele está dizendo: não deixe que o ambiente de glória gere em você apenas o desejo de ficar ali de forma errada. Vocês sabem o que falar? Ele fala o quê? Grande é o mistério. Porque eis aí Moisés, o Elias. Vamos fazer uma tenda, vamos colocar uma tenda 1 por 6, 3. Faz uma tenda para Moisés, faz uma tenda para Elias, faz uma tenda para o Senhor. Vamos fazer 3 tendas aqui. Irmão, por que 3 tendas? Separação. O ambiente de glória, o cara quer tenda para cada um. Irmão, eu não quero uma tenda para você não, eu quero que todos estejam debaixo da mesma tenda. Olha para quem está do seu lado, diga assim: aleluia, vamos juntos debaixo da mesma tenda. Não divida aquilo que Deus uniu. É por isso que o Senhor uniu toda a equipe para essa canção, porque estão todos debaixo de uma mesma tenda. Levanta sua mão, uma mesma tenda, uma mesma tenda, uma mesma tenda. A unidade é tão poderosa. A unidade é tão poderosa que ela une elementos que não podem ser unidos. Alguém disse aqui hoje que fogo e água não se misturam, não é? Mas quando Jesus está no centro, Ele une até elementos que não se misturam. Sabe por quê? Elias é o profeta da água, mas Moisés é o profeta que fez, ou o contrário, ele fez descer fogo do céu e o outro passou pelas águas. São 2 ministérios, eu estou dizendo, na minha presença. Eu uno até elementos que não podem se unir, porque no ambiente de unidade tudo se torna um. Levanta sua mão, pega o nome daquele reino. Faça com vontade, faça com júbilo, faça com levanta sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus está unindo. Eu não consigo me unir com aquele, porque aquele é fogo, eu sou água. Deus está unindo. Eu não consigo olhar no olho daquele lado. Deus está unindo. Eu não consigo olhar nos olhos dele nem dela. Mas o Senhor está unindo hoje. Levanta e agora. Levanta e agora. Nos próximos dias o Senhor está mostrando que um corpo, não importam as diferenças que há nele. Quando nós falamos que não
podemos nos unir com alguns tipos de pessoas só porque os costumes são diferentes. Deus está dizendo, nos dias que estamos entrando, isso vai acabar. Não importa se é pentecostal, se é tradicional, se crê nisso, se crê naquilo. Nós somos um corpo e Ele está nos reunificando, nos alinhando e nos ajuntando para vivermos o que Ele tem para nós. Agora, eu conversava com alguém ontem. Posso sentar? Eu conversava com alguém ontem e eu dizia que existem muitas pessoas que ela muitas vezes começa pelo Espírito, mas ela acaba terminando na alma. Ela acaba falando coisas de si mesmas. E Pedro, neste momento que ele fala, façamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. Ele está dizendo, é sobre aquilo que eu penso, é sobre aquilo que eu acho, é sobre aquilo que eu sei. Ele toma a palavra quando Moisés e Elias estão falando, mas o texto diz, então o Pai falou dos céus. Não é sobre o que nós pensamos. Quando você me falou ontem à noite, eu fui me deitar, eu disse, Senhor, eu estou completamente rouco. Como é que vai ser? Como é que eu vou falar? Sabe o que Deus me disse? Não é sobre a sua voz, é sobre a minha. Não é você quem fala sou eu. Ei, ainda que você não tenha o que falar, deixa que o Pai traz a revelação correta, a revelação alinhada. Nos próximos dias Ele está dizendo, olha, só existe um que eu quero apontar, e quem eu quero apontar nos próximos dias não é o Moisés, não é o Elias. Eu vim para apontar o Filho, e a eles vocês devem ouvir. Em um ambiente de glória, a lei está presente, a profecia está presente, Cristo está presente. Mas em um ambiente de glória, o Pai não deixa de estar presente também. Está os 3 lá conversando, de repente uma voz brada: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Eu quero falar para vocês aqui, ó. O Pai está presente na sua vida, embora você às vezes não entenda, não veja. O Senhor também está restaurando paternidades aqui. Se o seu pai te abandonou, se o seu pai te deixou, se o seu pai é um mau exemplo, se o seu pai já falou que não gosta de você, se o seu pai quer inserir você num ambiente de destruição, existe um Pai do céu que está dizendo: você é meu filho amado, você é meu filho, você é meu filho. Ei, Deus está restaurando hoje também aqui paternidade. O Pai está presente também no ambiente de glória. Entenda. Moisés entrava dentro de uma tenda, e quando ele vivia naquela tenda, a nuvem cobria. Quando ele saía, ela saía brilhando. José só ficava olhando. Aí quando Moisés saía, todo mundo ficava olhando para o rosto de Moisés. Escuta isso. Quando Moisés saía da tenda, todo mundo ficava admirado com o brilho da face. Mas tinha um cara assim, ó, Josué. Enquanto todo mundo olhava para Moisés brilhando, Josué olhava para a tenda. O que tem lá dentro? Davi tinha uma tenda, e a Bíblia fala que o Senhor vai restaurar essa tenda, a tenda de Davi. Eu falei esse dia na igreja: o templo de Salomão é lindo, maravilhoso. A tenda dali é simples, bem simples. Entendeu? Pegou? Porque a tenda de Deus não tem a ver com uma estrutura bela, maravilhosa. Tem a ver com a presença que é manifesta ali. Aleluia. E sabe o que a palavra fala? Que ele, que é saudade, vai restaurar essa tenda, a tenda de Davi. Era simples, mas tinha muita presença. Olha para quem está do seu lado aí. Tem alguém simples aí? Diga assim comigo: não é porque é simples que não vai ter glória. Diga forte para ele: não é porque é simples que não vai ter glória. Às vezes a panela é feia demais, mas a comida é gostosa demais. Às vezes a gente pega umas garrafas, eu gosto de café, Fala o microfone com você. Mais ou menos. Liga, o que você mais gosta então? Chá? Chá, gosto. Nutella. Aquilo.
Aí você pega umas garrafinhas bonitas, sim ou não, irmão? Fala agora, você pega aquela garrafinha feia também, sim ou não? Feia. Mas quando desce aquele pretinho, irmão, é forte. A gente olha muito a estrutura. Eu até paguei. Diga assim, porque na garrafa bela eu paguei um alto preço. Porque a estrutura, toda bela estrutura custou um grande valor monetário. Se pegar uma garrafinha assim, foi R$40, R$50. Pegar aquelas garrafas top. Fala aí, ajuda aí, eu aí, você quer ter mais que eu 100, 150, 200. No céu você mais caro. Agora, escuta isso. 300, escuta isso. A garrafa é mais cara, mas o pó, a água, o açúcar não muda. O mesmo café que você coloca na garrafa chique, você coloca na garrafa simples. Pegou ou não? A tenda é simples, vai carregar a presença, Deus. A garrafa sua é simples, você olha para você e se sente um miserável. Mas eu assim, tão pequeno, eu assim, desse jeito, é você. Deus escolheu você, Deus escolheu as coisas simples. Aleluia, para confundir aqueles que acham que são. Escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Levanta a mão. Deus está levantando gente simples na terra. Nos próximos dias o Senhor vai revestir os simples com uma glória. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele era simples. O profeta Isaías diz que olhando para ele, nada havia nele para que o desejássemos. Só que o segredo não estava fora, estava dentro. Porque aquilo que está por fora, que é visível, é passageiro. Mas a glória que está por dentro, ninguém pode morrer. Entenda, Jesus mantinha a glória de dentro acesa. Entenda, se você mantiver a glória dentro, Ele vai te revestir a sua simplicidade com uma glória exterior, para verem que Ele é sobre a tua vida também. Não podemos ficar preocupados apenas em transparecer algo. Sabe o que eu anotei aqui desses dias? Enquanto alguns estavam pregando, eu acho que aquele pastor que veio, Davis, enquanto ele pregava, o Senhor falou comigo, eu anotei e até mostrei para quem depois. Eu disse: o mesmo véu que esconde o que brilha também serve para esconder o que acabou e parou de brilhar. Entenda, nos próximos dias Deus está tirando o véu da sua igreja, para que ela, com o rosto descoberto, reflita a glória. Mas se eu tirar o véu, eu vou mostrar a minha simplicidade. Não tem problema, você pode ser simples e carregado de uma glória que revela não quem você é, mas quem Ele é em você. Porém, você precisa entender que daqui a pouco está acabando. Ele não vai fazer tenda no monte, porque ele precisa descer. Quem faz tenda no monte se acomoda lá e não vive o propósito. Porque se Jesus não desce do monte, ele não é crucificado. Olha para quem está do seu lado e diga: se você não desce do monte, você não cumpre o propósito. Então você precisa descer do monte. Consegue entender? Eles estão lá, Jesus cresce, nos vê. O Senhor fala, o Senhor brava, é lindo. Você viu coisas especiais esses dias aqui, coisas que Deus tratou no teu espírito, testemunhos. Não, eu não lembro de um acampamento que a gente abriu a oportunidade para testemunho. Eu não lembro se teve. Não, né? Aí Deus mostra que mostrou. Sabe, daqui a pouco você vai para casa. Que nem a Lília falou, ela vinha para o acampamento, voltou para Jesus, como vai ser lá fora. Porque isso acaba, irmão. Você nem aguenta ficar aqui, irmão, tanto dia. Que a glória é boa demais. Só que o chuveiro é ruim demais. Mas eu não sei se você, pai ruim. Eu não sei se você, gente. Eu detesto tomar banho na água gelada. Botar o calor que for, gente. Como você colocar na água gelada, não. Você vê que mais alguém doido comigo assim? Se tá o calor que tá, eu não consigo nem dormir, nem sem cobertor, na verdade. No calor, a Keila toma água quente, mas ela ainda é normal, não tá, gente? Ela não é normal.
mas isso vai acabar. Daqui a pouco, você não vai entrar numa fila na sua casa para comer. Daqui a pouco, é só chegar e você sozinho na fila, comendo, se deliciando, tomando seu banho, entrando na sua cama, na sua tranquilidade, ninguém te tirando a paciência, ninguém roncando, ou só você roncando. Você vai voltar para casa, você vai dormir sozinho, não vai ter ninguém para encher sua paciência. Vai acabar, né? Vai acabar, gente. Tá acabando. Tá acabando. E agora, aqueles homens vivendo aquele ambiente, está acabando, eles vão ter. Diga para quem está saindo, uma hora você vai ter que descer. Uma hora você vai ter que encarar uma realidade. E uma realidade diferente dessa glória que está vivendo aqui. Por quê? Porque quando ele desce, existe uma situação lá embaixo. Quando você sair daqui, vai ter uma situação lá embaixo. Que pessoas que estavam lá, escuta, você está aqui, o problema está lá fora. E pessoas que estão lá fora não estão conseguindo resolver alguns problemas. Mas você vai chegar lá e Deus vai te dar graça para resolver. Levanta a sua mão. Deus vai te dar graça para resolver os problemas que estão do lado de fora. Sabe o que é lindo? Que antes de descer, eles tiveram que se levantar. Porque o texto diz que quando eles viram a glória de Jesus, diz que eles caíram de bruços. E naquele dia, no culto do pré-acampa, aqui em Laranjal, na igreja, enquanto nós ministrávamos, eu sentia como se as minhas pernas amolecessem literalmente. O Ismael falou que se joga, e eu estava me controlando aquele dia para não cair. E desde aquele dia, o Senhor já começou a ministrar no meu coração. Ele disse: você vai ver muitas pessoas caindo diante da minha presença nos próximos dias. Eu disse: Senhor, mas para quê? O Senhor me disse: porque quando elas levantarem, elas levantarão com uma visão diferente. O Pedro que cai é o Pedro que não entende a revelação, mas o Pedro que levanta é o Pedro que compreende que é o filho que se deve ouvir. Então, nos próximos dias, o Senhor vai começar a derrubar muitas coisas em nós. O Senhor vai começar a colocar muitas coisas em nós por terra, porque é impossível estar diante da glória dele e permanecer de pé. Se prepare, porque nos próximos dias ele está te levantando para te levar, te tirar daqui e te levar ao lugar da necessidade. No ano passado, quando o pastor Anderson ministrava aqui, foi uma glória tão forte, tão poderosa. Eu comecei a entrar em crise. Eu disse: Senhor, está tão gostoso, vou ter que ir embora. Eu trabalhava na rodovia, eu disse: vou ter que voltar lá de novo. Aqueles atripulados lá que trabalham lá de novo. Senhor, eu vou ter que sair deste lugar, eu queria morar aqui. E o Senhor me disse: foi para isso que eu te trouxe, para você entender que quando você entra aqui, eu te preparo para te fazer queimar lá fora. Não é sobre estar aqui, não, é sobre te levar lá. A exposição da glória tem um motivo, entenda. Deus não vai te expor a glória à toa. Ele te expõe a glória para que você carregue ela para quem está lá fora, porque amanhã, mais tarde, é você que vai conduzir outras pessoas ao lugar de acesso a essa glória. Mas de repente, todo mundo desceu. Lá embaixo tem um menino possesso. Lá embaixo tem um menino. Quando vocês estavam tudo falando aqui, eu corri na praia, porque o texto fala, depois vocês verem na casa de vocês, que ora o menino se jogava no fogo, na glória a Deus. Amém. O menino se jogava no jovem lunático. O que é isso? O nome é epilepsia. Alguém muitas vezes até mesmo cai,
começa a ter convulsões. E o diabo aproveitava toda essa brecha e a manifestação. Havia uma possessão demoníaca. E os discípulos, e quem não os tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Sabe uma coisa sobre o acampamento também? De imersão? É que Deus também precisava trabalhar libertação. Deus leva você num ambiente de glória para trazer algo especial. Mas no ambiente de glória você precisa entender que existem pessoas que precisam ser libertas também. O problema é que a gente julga quem precisa ser liberto. Quem está lá embaixo não, porque quem está embaixo nunca consegue resolver o problema. Lembra de onde quem está dentro ali está vendo a manifestação e quem está fora está murmurando? Quem está em cima tem uma revelação, mas quem está embaixo não consegue resolver o problema. Consegue só ver o problema, não consegue resolver. Olha para quem está do seu lado e diga: o problema existe. Peça sabedoria para corrigi-los. Porque senão a gente pega a pedra e a gente já faz o nosso papel, que é atacar. Como atacar no que ontem. Teve gente que foi liberta atacando as pedras no que ontem. Teve gente que o Tatá desejou ser uma pedra na mão dele. Não, o Tatá é um menino de ouro. Conversei com ele umas 2 horas, mas ontem vamos dormir, filho, vamos dormir, amém. Conversamos com o Senhor Jesus. Conversamos bastante com um menino de ouro. Isso é uma referência de rapaz aqui, cara. Aleluia. Glória a Deus. Você não tem noção do quanto você fluiu na vida desse menino. Foi ou não foi, Tatá? Que nós conversamos, Tatá, fica tranquilo, é eu e você, vai ficar em paz, não vou falar aqui não. Mas na amizade dele, todo mundo aqui já conhece que você tem amizade com ele. Posso falar então, né? Já falei, na verdade. Mas você acha que às vezes Deus está te usando? Você instrumenta a vida daquele menino lá. Com sua simplicidade, com o seu coração. Pastor ignorante, não, irmão. É que o ambiente é dele, ele sabe o que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, do jeito que vai fazer. No ambiente de glória, é ele que faz, é ele que faz, é ele que faz. Enquanto desce, o menino está no processo. Ninguém lá embaixo conseguiu resolver problemas. Então, por mais que vocês muitas vezes se sentirem embaixo, vocês foram instrumento. 3 tendas, uma só. Pode voltar para o lugar. Não partir para a conclusão assim não. O interessante é que quando eles descem e se deparam com aquela situação, o homem vai chegar diante de Jesus, se aproximar de Jesus, e ele vai dizer: olha, os seus discípulos não puderam me ajudar. Imagina o olhar de Jesus para aquele homem, ouvindo que os discípulos dele não puderam ajudar. Eu fiquei me questionando e perguntando: Senhor, por que é que eles não puderam ajudar? E o Senhor me disse: é porque por um momento eles acabaram pensando que se tratava do que eles faziam e se esqueceram que era do que eu faço. Um ambiente de glória precisa nos introduzir a uma mentalidade que não é sobre um pregador, não é sobre um pastor, não é sobre um homem, não é a unção de um homem que te faz cair, não é a pregação de um homem que te emociona, não é a oração de um homem que te liberta. Nós precisamos entender que o ambiente de glória aponta para Jesus. Não é o Nael, não é o Ismael, não, é Ele quem faz. Quando nós entendemos isso, as nossas frustrações acabarão, porque nós apresentaremos aquele que faz o que nós não podemos fazer. Aquele homem chega a Jesus e eles não puderam fazer. Ele disse: acho que agora vocês vão entender. Porque se eu estou no meio, quem precisa fazer sou eu. Não seja dependente de homens. Eu estou aqui, então você pode vir direto a mim. O ambiente de glória te leva direto ao Filho. Se coloca de pé. E o que acontece, pastor? Jesus manda o quê? Aqueles demônios em? Aqueles demônios em? Os discípulos não puderam fazer, mas Jesus sempre pode fazer.